Fala galera, paz seja convosco, sejam muito bem-vindos a mais um episódio desta que já é a 5ª temporada do nosso podcast Paz seja convosco. E já é quase encerrando, né? É verdade, estamos caminhando para o final da 5ª temporada, né, Matheus? É isso aí. E se você ainda não segue ainda as nossas redes sociais... Depois de 5 temporadas, se você ainda não segue... Então siga, esse é o momento. Entre lá no Instagram, pesquise por Quadrangular Oficial e também Paz seja convosco podcast. E nós também estamos no TikTok, é isso aí. Quadrangular Oficial e também Paz seja convosco podcast. Onde você encontra todos os cortes, episódios e também se inscreva no nosso canal no YouTube, que é onde você deve estar nos assistindo nesse momento. Mas poderia estar assistindo por um outro lugar, Matheus. A melhor plataforma de streaming do Brasil. Quadrangular Play. Acesse aí quadrangularplay.com.br ou baixe agora mesmo através das lojas Apple e Google. E o tema de hoje é um tema muito legal, porque está diretamente relacionado com aquilo que nós fazemos aqui, enquanto podcast, enquanto comunicação, certo, Matheus? Através das nossas redes sociais aqui da igreja, que a gente tenta em todo momento falar, levar uma mensagem a alguém, formar opiniões e de alguma forma ou outra influenciar as ações do nosso público, da igreja em si, né? Então, queridos, sobre o tema de hoje, nós temos 2 convidados que eles vieram de Curitiba diretamente para cá. Eles são influenciadores e o tema de hoje é como influenciar sem ser influenciado, Matheus. Sensacional. Quem são os convidados de hoje? Fala pra gente. Brenda, seja bem-vinda, e Pedro, seja bem-vindos. É um prazer estar aqui, que é isso. É uma alegria estar aqui, ainda mais falando desse tema, né? Um tema tão atual, tão importante e relevante para a nossa igreja, para todo o âmbito de igreja, né? Não só para as 4 paredes da igreja, mas todo o âmbito que engloba ali o reino de Deus. Isso aí, nós estamos muito felizes de estarmos aqui, realmente compartilhando aquilo que nós vivemos, né? E muito mais pessoas vivem e ainda não sabem, mas hoje vão saber. É verdade, porque na verdade todo cristão é chamado para ser influenciador. Todo cristão é chamado para influenciar alguém. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Quer queira ou não, nós somos chamados para influenciar? Sim. É um chamado claro, né? Paulo fala, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Nós somos chamados para imitar Cristo. Então, você que é cristão, você que está nos assistindo aí, cristão que segue o Evangelho de Cristo, você tem um chamado de influenciar pessoas através da tua vida, através do Evangelho vivo que você pratica. É interessante que às vezes as pessoas falam assim, não, isso aí é pra vocês. Isso fala mesmo. Isso aí é pra vocês, esse negócio de postar vídeo, postar palavra, não sei o que, isso aí é pra vocês. A gente fala, não, isso aí é para todos, nós fomos chamados e a gente tem que entender a nossa geração de hoje e aquilo, aonde elas vão ouvir a palavra, aonde as pessoas irão ouvir a palavra, aonde nós estamos, aonde a igreja está, né? Nós temos que entender o nosso posicionamento na internet. E é isso, essa nossa briga, né? Hoje, para que os pastores entendam o quanto é importante a presença deles na internet, essa referência. Tem até um testemunho, porque às vezes as pessoas ficam limitadas porque acham que para influenciar, ela tem que pregar a palavra. Ou ter muitos seguidores, né? Isso, a gente pode entrar nisso, isso é bom, cara, isso é muito bom. Tem um influenciador da nossa igreja, ele está começando a caminhar mais próximo de Deus, ele estourado na rede social, ele se aproximou de Deus porque as pessoas que ele seguia na rede social eram pessoas que postavam a rotina e nessa rotina ele via momento de oração, a pessoa não falava, mas ele via momento de oração e leitura da Bíblia. Ele falou, peraí, se essas pessoas, eu sigo elas, eu quero ser parecida com elas, e elas oram e lêem a Bíblia, eu quero fazer igual. Aí ele começou a orar, começou a ler a Bíblia, hoje está frequentando uma igreja, vai se batizar, porque alguém postou uma rotina. A pessoa não pregou, ela só postou o que ela faz, a vida dela. Olha, de manhã eu acordo, eu oro e leio a Bíblia. Cara, coisa muito pequena, né? E hoje a pessoa está aí, vai se batizar, ele, a esposa. Aparentemente pequena, mas um grande impacto na vida de uma pessoa. Exatamente, né? Exatamente. Isso que o Matheus falou é muito legal. Da gente buscar o resultado e não a fidelidade do ato de seguir o chamado. Né? Você posta um vídeo e fala, puxa vida, deu 30 views. Acho que Deus não está nesse negócio.
se fosse assim, ninguém ia começar. Quem nasceu grande é Adão. Ninguém mais. A gente começou a fazer vídeo, não tinha nada. Mas a gente foi naquela fidelidade, Deus nos chamou para fazer isso. Então vamos. Sem olhar o resultado, mas seguindo a fidelidade naquilo que Ele chamou. E graças a Deus a gente está crescendo e alcançando pessoas aí a serem impactadas pelo amor de Jesus. Né, amor? Isso aí. E uma coisa que eu acho legal é a pessoa se identificar com o que ela pode produzir de fato, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas o que eu vou postar? Vou copiar fulano de tal. E às vezes você tem algo, né, que possa ser passado. Eu falo por mim, porque às vezes eu, antes da pandemia, falo assim, queria postar algumas coisas, mas não sei o que eu vou postar. Aí eu tentava gravar uns vídeos ali, falava, mas isso aqui não sou eu. A hora que eu comecei a postar sobre bastidor de mídia, de comunicação, aí começou a dar certo. Não que eu estava buscando aquilo, mas era de fato que não estava sendo outra pessoa, estava sendo eu mesmo, né? E é isso que eu acho que também faz influenciar alguém, né? Quando você tem verdade naquilo, né? Exatamente, quando nós somos nós mesmos. Isso faz toda a diferença. O Pedro sempre fala muito sobre isso. Ele fala assim, amor, você precisa ser quem você é, quem Deus te chamou para ser ali naquele lugar. Porque se você tentar ser outra pessoa, não vai dar certo. Primeiro que Deus realmente já não abençoa, porque a mentira já não vem dele, né? Então, assim, quando a gente começou também nessa pegada de fazer aquilo que nós estávamos vivendo, aquilo que estava queimando no nosso coração, as coisas começaram a fluir demais. A maior métrica de engajamento é ser você, né? É a autenticidade. Isso. Você vê hoje em todas as áreas da rede social, as pessoas que mais crescem são as pessoas autênticas. Às vezes a qualidade de vídeo é ruim, a qualidade de áudio é ruim, a comunicação é ruim, mas a pessoa é autêntica. E é isso que tem impactado pessoas, é a autenticidade. Isso é muito bom. Senão você vira refém de um personagem, né? Exatamente. E a hora que você escorregar, a hora que você for você mesmo sendo um personagem, as pessoas vão se desconectar, porque elas estavam presas àquilo, né? Sim. Agora, falando de nós, do nosso mundo, a mensagem que nós carregamos, que eu acho que de fato é mais importante, vocês como influenciadores, usam as redes sociais, vocês trabalham muito com vídeos para casais. E agora numa nova linha, vocês estão indo que, inclusive, gostaria de parabenizar, porque eu acho muito legal esse incentivo que vocês têm levado para as pessoas com relação ao cuidado, não só estético, mas da saúde. Porque a galera fala assim, treinar na academia é para cuidar do corpo estético, ficar bonitinho, shapeado. Não, na realidade é um cuidado muito mais profundo. Esse tipo de abordagem de vocês, treinar, mostrar a rotina de vocês perceberam que tem influenciado as pessoas? Nossa, demais, né, amor? Muito, muito mesmo. A gente começou a fazer sem a intenção de vamos botar para as pessoas fazerem o que a gente faz. Não foi essa a intenção. Foi justamente mostrar a verdade da nossa rotina. Olha, começamos aqui um projeto, começamos a cuidar da nossa saúde. E antes da gente começar na academia, a Brenda fez um projeto com as mulheres do Instagram dela de cuidar do corpo, da alma, do espírito. Então ela estimulava as mulheres. Olha, você vai tirar um momento, eu vou te passar a leitura da Bíblia, um trecho da Bíblia, você vai ler, você vai tirar um tempo de oração e vai fazer um exercício. E para ser verdade, a gente começou. Porque não adianta nada, faça um exercício. Tá, mas e você está fazendo o quê? A gente começou aí. E você começa a ver a qualidade de vida melhorando, você vê a sua saúde melhorando, a nossa energia para cuidar do Arthur melhorando, né? A nossa relação melhorando. Porque é isso que você falou. Não é estético. A gente não vai subir num palco e mostrar como a gente ficou bonito ou não, o shape, não vai. Mas a nossa saúde, a cabeça, cara, melhora demais. Isso até entra, desculpa te cortar, amor, isso até entra na questão da igreja, Exato. Né? Porque nós precisamos estar bem, né? Isso é algo que, como que fala? É meio que um tabu ali pro pessoal, né? Porque eles ficam, não posso treinar, porque isso Não, nada. Você deve treinar, você deve cuidar da sua saúde, principalmente se está na frente de uma igreja, sendo pastor e uma pastora. Porque o povo, ele precisa ser influenciado nessa área também, né? E o pastor é como se fosse ali, né? É um influenciador, né? O principal influenciador ali para eles. Tem um testemunho de um grande pastor avivalista que durou pouco tempo a vida dele. Por quê? Ele não cuidava da saúde. Então, com 30 e poucos anos, ele acabou falecendo e ele relata isso na biografia dele. No final da vida, Deus falou com ele: eu te entreguei uma mensagem
e você era o cavalo. Você matou o cavalo. A mensagem não pode ser mais entregue. Cara, Uau. é muito... E assim, as pessoas ainda acreditam, não, mas se Deus me entregou, ele vai me sustentar. Não, vai, mas o que você está fazendo? Exatamente. Você tem que cuidar, você tem que... Mas vocês falaram algo que é importante. Para você gerar na pessoa a intenção dela fazer algo, ela vai precisar ver em vocês. Não adianta a gente falar, faça isso. Elas vão seguir o exemplo de vocês e não aquilo que vocês estão falando. Isso porque vocês falaram sobre treinar, academia, a Brenda fez o trabalho com as mulheres que você falou e tal. Mas isso, de forma geral, para as nossas vidas, como influenciadores que fomos chamados para ser, as pessoas têm que ver na gente, de fato, que a gente está fazendo aquilo que a gente está pregando quando a gente sobe no altar. Ou quando a gente está nas nossas redes sociais. Não adianta nada a gente só usar as redes sociais de forma fake para tentar convencer alguém de algo que não é verdade nas nossas vidas. E como é para vocês lidar com isso? Ser, de fato, vocês nas redes sociais, aquilo que vocês são em casa. Nossa, isso é muito desafiador, principalmente na minha área, que é uma área que muitas mulheres me seguem. E o que mulher faz muito, gente? Comparar. Né? A mulher, ela... Todos nós sofremos com a comparação, mas a mulher, ela tem um pouquinho mais disso, de comparar com o casamento, comparar o filho, comparar a vida. E vira e mexe, eu pego ali o meu direct, as mensagens das mulheres falando, nossa, eu queria que meu esposo fosse igual ao Pedro. Eu queria que o meu filho fosse igual ao seu filho. Eu queria... E aí, às vezes eu preciso parar tudo, gravar um story e falar, gente, minha vida não é perfeita. Não é isso aqui, tá? Não é o que vocês veem, somente o que vocês veem. Tem o off, né? Eu não chego aqui, oi, bom dia, briguei com o Pedro hoje, gente, não foi fácil. Né? Óbvio, mas a gente tem os nossos momentos que a gente não concorda. Mas as pessoas não entendem isso. Elas olham ali e entendem que todo dia a gente acorda sorrindo, dançando, feliz e não sei o quê. Não é assim. A vida não é assim. E aí eu preciso parar e trazer a memória dessas mulheres para elas entenderem que não, que eu também passo por problemas, que a nossa vida não é uma vida perfeita. Isso também entra na questão da igreja, né? Vira e mexe no altar, pregando, a gente fala, gente, ó, nós não somos super-heróis. Aqui tem uma mulher de verdade, aqui tem um homem de verdade. Eu falo, eu sou mãe, eu passo pelos mesmos desafios de uma mãe que está aqui me ouvindo, de uma esposa. Então, é muito importante, a gente sempre procura trazer isso para o nosso público, né, amor? Trazer essa verdade, né? Porque nós fomos chamados para sermos sal e luz, né? Só que, assim, o sal, a nossa essência, como nós fomos criados, o nosso propósito ele já foi determinado. Então, a gente não precisa querer ser algo diferente para ter aprovação de homem ou querer alcançar um cargo ou não. A Bíblia fala que nós devemos tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Fermento é o que dá crescimento. E o que dava crescimento para o fariseu? Hipocrisia. Exato. A hipocrisia dá crescimento. Sim, só que é um crescimento firmado na areia. Vai cair, uma hora vai ser exposto. E a queda é muito maior. É muito maior. Então, é muito mais fácil a gente viver uma pequena verdade do que uma grande mentira. Fala um pouco pra gente aqui, ó. O tema é como influenciar sem ser influenciado. O mundo que nós vivemos hoje, nós até tivemos um episódio sobre a geração alfa, né? Onde tem a busca e a carência de referências, né? Vocês são influenciadores. Vocês também têm referências de vocês. Vocês têm as pessoas com quem vocês se inspiram. E esse também, com isso, traz grandes perigos de como ser influenciado de forma negativa por pessoas erradas. A gente até brincava aqui no backstage, não vamos falar nada sobre isso, não vamos citar nome, mas tem muito pastorzinho aí falando um monte de besteira na internet, explodindo e arrastando multidões, né? Então, queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão de ser influenciado por pessoas ou de maneiras erradas. A gente tem visto, né, vários movimentos congregacionais, vários movimentos de igreja, que as pessoas elas estão buscando uma performance para atrair o povo e não uma verdade para transformar. Então, assim, eles pregam, não é basicamente o que as pessoas querem ouvir, mas é o que vai fazer com que elas sigam essa pessoa. Então, muitas vezes é algo raso, porque se trouxer profundidade, traz entendimento. Se traz entendimento, traz questionamento.
Então vamos deixar no raso, vamos passar a mão aqui nesses problemas, vamos tratar outros superficiais para que elas fiquem ligadas comigo e esse movimento seja um movimento grande. E nossa, como tem impactado vida, tá? Cadê os frutos? Fruto não é número, é transformação. Isso. Cadê? Onde estão as transformações? Sabe? A gente vê muita coisa, cara, e a gente está numa chuva de informação, né? Hoje em dia é uma chuva de informação, uma chuva de doutrina, pessoas, líderes, influências que vêm fazendo da sua vida uma doutrina bíblica. Ah, não, ó, eu faço isso. Ah, eu trato meu filho assim, então você deve fazer também. Não, a tua realidade é essa. Não queira criar a tua vida uma doutrina, né? E pessoas têm sido influenciadas até dentro da igreja, pessoas que ouvem a verdade, ficam vendo aqueles movimentos e ficam, nossa, eu acho que lá tá melhor. E vai, e se perde. Infelizmente. Infelizmente. A gente vê Jesus, claro, atraía multidões, mas muitas vezes essas multidões não eram coisa boa. Quando a multidão levou a mulher caída do adultério, não era para Jesus, eu quero ver. Não. Vou te pegar agora, Jesus. E aí? O que a gente faz? A lei manda fazer isso, mas o que a gente vai fazer? Né? A gente tem que ter um discernimento espiritual, entender e ter profundidade no conhecimento da palavra. Entendimento da palavra não é só para quem é mestre. Entendimento da palavra não é só para quem é pastor, é para quem é cristão. O cristão deve ter profundidade, conhecer a palavra, que a palavra é quem Deus é. Se a gente quer conhecer quem é o nosso Deus, nosso Pai, a gente tem que ter profundidade na palavra. Domingo agora eu preguei na igreja e eu falei muito sobre isso. Eu falei assim, nós pastores, nós não queremos uma igreja, vou falar bem a palavra que eu usei, tá? Uma igreja burra ali, que siga aquilo que a gente está falando cegamente. Nós queremos uma igreja que cresça em graça e em conhecimento. Uma igreja que vá, procure cursos, escola bíblica, que entenda aquilo que está ouvindo, que entenda o que a palavra quer dizer, o que a palavra diz. Não só cegamente siga aquilo que a gente tá falando, não, mas que tenha profundidade. Nós estamos hoje numa geração que não tem profundidade, né? Uma geração que busca o raso, que o raso é mais interessante, que o raso é mais legal, que o raso viraliza mais, né? Mas não é isso, não é essa a intenção. Nós temos que entender que Deus, ele está atrás de filhos apaixonados por ele. Ele não está atrás de influencers famosos, influenciadores famosos, mas de filhos apaixonados, de filhos influentes, né? Que realmente se posicionem, mas com graça e conhecimento. É porque hoje existe aquela pressão, né? Por se adaptar com medo de cancelamento, a busca por likes. E até a gente vê muitas vezes o evangelho sendo moldado para uma nova cultura, né? Como que a gente pode meio que barrar isso daí e mostrar de fato, né? Cara, a gente vê exemplo de Paulo, né? Paulo, ele usou a cultura a favor. Ele pegou a cultura grega, ele tinha muito conhecimento da palavra e também da cultura. Então ele trouxe a cultura e influenciou sem ser influenciado. Ele falou, olha, eu conheço a tua cultura. Porque nós cristãos, nós estamos dentro de uma cultura. A gente não consegue mudar a cultura para a gente entrar ou ficar fora dela, vivendo uma bolha. Nós estamos inseridos numa cultura, estamos inseridos numa sociedade. Só que também é importante nós termos entendimento de qual sociedade, qual cultura nós estamos inseridos, para aí a gente ter estratégias de como pregar a palavra. Né? Porque a luz, ela não grita. Nós somos luz, mas a luz não sai gritando, ei, eu sou luz. Não. Ela só ilumina. Né? Ela só direciona. Esse é o caminho. E o caminho não mudou. Essa é a verdade não mudou. Essa é a vida não mudou. Ele é mesmo ontem, hoje e eternamente. Não mudou. Ah, mas a cultura mudou. A cultura pode mudar. Mas nós não podemos mudar com a cultura. A nossa essência. Sabe? A gente tem que transbordar na cultura. Influenciar na cultura, mas tendo entendimento, porque eu acho que a chave é o conhecimento, a chave é o entendimento, para a gente poder entender o que a gente está recebendo, porque cara, o mundo é muito inteligente, né? São doses homeopáticas de mudança. Olha, não pensa assim não, pensa assim, não age assim não, age assim, e de pouquinho em pouquinho, se você der mole, você vai, cara, se verdade, mudando, né? Eu fazia isso, mas cara, que bobeira. Não vou fazer mais não. Não, olha, fulano não faz mais. E você se deixa, né, por conta daquilo que você tem recebido de forma pesada. Porque a informação vem pra gente. E é maçante, cara. Hoje a rede social é maçante. É conteúdo. Se você não parar um pouquinho e se encher do espírito, você vai estar cheio de um monte de coisa que você não tem controle. E infelizmente essa é a realidade. A gente estava falando ainda há pouco
Pedro estava comentando, sobre a questão de nós sermos ativos, e a Brenda também falou sobre o posicionamento. Aquela pessoa que está querendo ali se projetar, talvez usar as redes sociais como forma de influenciar a propagação do reino mesmo. Quais são as preocupações dela antes de começar, de fato, ali a estar à frente? A primeira coisa é entender que nem Jesus agradou todo mundo. E é assim, gente, a partir do momento que você se posiciona, você é atacado. Não tem como. Um principal vídeo nosso que viralizou foi um vídeo nosso falando sobre relacionamento, porém com princípios bíblicos, né? E ele foi parar em todas as páginas de fofoca do Brasil, atores globais xingando a gente, todo mundo falando mal e não sei o quê. Por quê? Porque a gente se posicionou de forma bíblica naquilo que Jesus achava de tal situação. Então, assim, é entender a primeira coisa, que você será atacado, mas que vai valer a pena, que pessoas serão alcançadas. A rede social alcança um número de pessoas que a gente não alcança. Quando na minha vida que eu imaginei que eu iria alcançar 500 mil pessoas, que é o que me segue hoje? 500 mil, gente, eu não consigo mensurar o valor disso, mas eu consigo em segundos passar a mensagem de Cristo para essas pessoas. Então é impossível você não enxergar o propósito de Deus nisso, né? Então é estar preparado para isso. Acredito que é a primeira, entender que ataques virão e se fortalecer em Cristo, na palavra, porque sem isso não dá. Você tem que mostrar a tua vida, né? Você tem que viver primeiro para depois mostrar, para não ser um personagem. É isso que vocês estavam falando no início. Se você, cara, não conhecer de quem você está falando, você vai pegar ali, botar no chat GPT, olha, eu quero uma ideia de vídeo para isso. Ideia, você treina, tá? Fala, mas é vazio. Você não está vivendo isso. Né? É uma performance, sabe? As pessoas têm que entender aquilo exatamente que o Mateus estava falando. Nós temos que ser quem nós somos. A nossa autenticidade. Vivendo essa vida, essa autenticidade, essa palavra, eu transbordo. Olha, é isso aqui, gente. É isso que a Bíblia fala. Você quer pregar na internet? Seja primeiro edificado com a palavra. Esteja numa igreja, tenha um pastor, um líder. Seja discipulado. Isso aí. Tenha uma vida de confronto através da palavra, de transformação. Você tá assim, cara, tem alguém que cuida de mim. Nossa, eu tô crescendo na palavra, mas eu tô com vontade de falar. Agora você começa. Porque é meio que invertido, né? Não, eu virei cristão. Já vou começar a falar. Mas como assim? Não, mas o evangelho é puro e simples. Tem até o livro. Ele é simples na simplicidade, não na profundidade. É simples de entender. O evangelho é confronto. O evangelho é transformação. O evangelho é cruz. É simples. Sim. Só que essa profundidade, você não tem... você vai ficar no raso. E aí vão influenciar pessoas a permanecerem no mesmo raso, sem transformação. Isso é muito perigoso. Então tem que ter um preparo, no caso. E se o posicionamento, quando a gente fala de posicionamento, existem os dois lados. A gente pode estar posicionado em favor da causa ou contra a causa, ou simplesmente em cima do muro, né? Porque em cima do muro também é um posicionamento. Você escolheu estar ali, né? Mas quando você escolhe se posicionar em favor do reino, na propagação do reino, você então precisa entender, é isso que vocês estão falando, precisa entender que não é só se convertir, agora eu vou falar sobre isso. Pode ser, mas precisa ter um pouco mais de profundidade. Até porque se a gente for ver a vida de Paulo, se a gente ler Atos, a gente vai achar que Paulo se converteu e já foi direto pro ministério. Ele não conhecia nada antes. E a gente se esquece dos 3 anos que ele ficou no deserto, que ele se isolou ali, porque Paulo conhecia das leis, ele conhecia da Torá, ele conhecia daquilo que a religião ensinava naquela época. Quando ele teve a conversão, ele se retirou para o deserto para se aprofundar no relacionamento com Deus, aquilo que de fato estava sendo revelado para ele através de Jesus e do Espírito Santo naquele momento. Então é exatamente isso que você falou, precisa ter profundidade. E procurar base, né? Criar raízes, né? E a Brenda falou sobre 500 mil seguidores, né? Como não deixar que o ego ou você se desviar disso, né? Porque o like vai, nossa, eu postei aqui, viralizou. Como não deixar isso tomar o coração, né? Exatamente, é o coração. Então, nada foge daquilo que a gente está falando. A palavra e a profundidade. Então, assim, vários momentos da minha vida eu tive que parar e voltar e olhar para Cristo, sabe? Mesmo ali. É uma luta diária, não vou mentir para você.
Lógico, tem horas que eu olho e falo, nossa, caramba, meu vídeo, sei lá, deu 5 milhões de visualizações, e meu Deus, que loucura, não sei o quê. Aí, não, mas não é nada sobre mim. Não é nada. Ou até mesmo uma sobre aquilo depresinha, tipo assim, pô, esse aqui não foi ainda, né? Tipo assim, não explodiu ainda, não estourou. Isso rola também? Rola sempre. A gente sempre tem que estar lutando contra a O nossa ego tá carne. sempre ali, né? Exatamente, o ego tá sempre ali. Então é uma luta diária em buscar transformação através da palavra. Gente, eu vejo, mas sendo muito sincera aqui, que é muita palavra. É muita palavra que transforma, que sustenta, sabe? Tanto a nossa vida, o nosso relacionamento, maternidade, internet, igreja. Se não for a palavra, a gente não consegue ficar na rocha. Não consegue. Você cai, você desvia. Não adianta. Com a palavra, a gente olha ali pro lado, mas daqui a pouco a gente já tá olhando para Jesus de volta. Não, tem que alimentar o meu espírito. Se eu ver que o negócio tá ficando muito carnal, não, deixa eu voltar aqui. Vamos ler, vamos jejuar, vamos orar, vamos entender o que Deus quer, vamos entender o que Deus tá falando, né? E o Pedro, ele sempre me puxa, né? O casamento é isso, né? É você olhar pro lado ali, ter alguém que te puxa para mais próximo de Deus, né? Então, ele sempre fala, amor, ó o coração, né? A gente tá começando com um novo projeto agora. E eu tava muito... Nossa, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Dele, se você estiver buscando o reino de Deus, vai dar certo. E eu até falei sobre isso na igreja. Eu falei, eu não sei o que você tá buscando, mas a palavra diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, assim, o que você tá preocupado? Em primeiro lugar, busca o reino de Deus, busca a justiça dele. Deixa ele mostrar pra você que ele vai cuidar das demais coisas. Entendeu? Às vezes a gente fica preocupado com as demais coisas e esquece que o reino de Deus e a justiça precisam estar em primeiro lugar. Então, é isso que eu tenho feito. Buscado. E é isso que faz com que a minha carne vá ali, ó, diminuindo. Isso dói, né? Não é fácil, Sim. é uma luta diária. Mas tem dado certo, graças a Deus. E é importante a gente falar isso para as pessoas entenderem que nós somos humanos, né? Sim. E esse pastor que vocês veem na rede social, tem, sei lá, 50 milhões, eu não sei. Ele também é humano. Ele tem as mesmas lutas que nós isso aí. temos. Não existe super pastor, não existe super-herói. Nossa, mas ele prega, parece que ele mora no céu. Ele não mora. Ele não mora, ele precisa orar todo dia, ele precisa jejuar todo dia, ele precisa buscar, ele precisa se abdicar de algo, ele precisa lutar com alguma coisa. Gente, nós somos humanos. A nossa carne, ela já está corrompida. E a gente tem que entender isso, porque às vezes as pessoas passam por lutas, por desejos carnais e coisas, e vem o outro e fala, meu Deus, Deus não me liberta disso. Como pode? A influência faz você jogar o teu pecado lá pra cima. Não tô minimizando o pecado, mas você olha, por exemplo, olha pro Alexandre lá pregando na igreja, fala, cara, ele não luta por nada. É muito santo. Ele é muito santo e pra ele é fácil. Por que pra mim é tão difícil? Não é fácil pra ninguém. Não, verdade. É importante a gente falar isso, que não é fácil pra ninguém. Várias vezes eu puxei a Brenda e não foi pra cima, foi pra baixo. Falei, você tá muito lá em cima, volta. E ela fica brava às vezes. E ela faz a mesma coisa comigo. Por quê? Você começa a se perder, você começa a viajar. Você, caramba, isso vai dar certo. Ei, o que Deus falou? Não, mas vai. Não, pode até dar certo, mas Deus falou pra gente fazer só isso aqui. Não, mas você quer fazer pela tua vontade ou você quer seguir o que Deus tá falando? Ai, tá bom. Mas você tá entendendo? É nós dois, entendeu? E a gente tem que entender, né, o que Deus... Isso que é importante, dois estarem juntos, né? Isso que é importante. Eu entender o que Deus tem pra ela entender o que Deus tem pra mim, pra os dois estarem orando e vigiando. Esse novo projeto era pra ter acontecido lá atrás. Eu vou até abrir aqui. Não aconteceu porque o coração estava desalinhado com a vontade de Deus. Nós nos pegamos, olhamos, caramba, nosso coração não está certo. E graças a Deus, Deus não deixou, Deus não permitiu. Pelo amor dele, ele deixou que a gente olhasse para dentro. Como aquele povo no deserto. Peraí, tem algo que vocês precisam libertar. Senão vocês vão continuar no deserto. Vocês vão continuar ali, peregrinando. Podia ser rápido, mas enquanto não olhar para dentro e se posicionar, realinhar o coração, vocês não vão para a terra prometida. Você não vai rever a promessa realizada. O entendimento de que existe um propósito acima do nosso propósito, acima daquilo que nós estamos propondo para as nossas vidas, ele é extremamente importante. Vocês estavam falando, o Pedro falou sobre não existe super pastor, mas existe uns fake pastor aí. Ah, existe, cara. Mas que um dia já pregou a essência verdadeira do evangelho, mas
acho que por motivos desses de não reconhecer o que vocês estão reconhecendo, que na verdade eu considero como sendo muito importantes vocês falarem, não, gente, a gente também erra, a gente também reconsidera, a gente recalcula a rota, vamos voltar, é o centro da vontade de Deus, não é a nossa. E às vezes, por conta de likes, essa galera se O perde. medo de ser cancelado, O né? medo do cancelamento, a galera se perde. E não vou chover no molhado perguntando como se manter centrado, porque vocês já falaram, mas é difícil. Muito. A gente imagina, porque para nós, que nós não somos influenciadores assim como vocês, com tantas visualizações e um público tão grande que segue, de pregar na igreja, de ser referência, de estar ali à frente de algum departamento do ministério, já existe uma responsabilidade muito grande com aquilo que a gente faz, porque na verdade, estar na rede social ou na vida do dia a dia, O offline. o offline, ainda assim nós estamos influenciando. Se nós já temos essa responsabilidade, essa preocupação, imagine para vocês que estão ali falando diretamente com muitas pessoas, né? Cara, uma coisa que a gente tem muito afirmada é que isso faz parte do nosso ministério, não é o nosso ministério. Nós não fomos chamados para sermos influenciadores na rede social. O nosso chamado é pastoral. E a consequência disso veio. Então, tipo assim, a nossa prioridade é a igreja. Acho que eu vejo isso como uma estratégia, talvez. Isso. Deus deu graça. Foi vontade de Deus. Porque Como começou essa Uma palavra. ideia? foi uma palavra. Exatamente. A gente Deus tava deu uma palavra. A gente estava na igreja e tinha um pastor, profeta lá. E a gente nem tinha se identificado na correria lá, porque geralmente chega na nossa igreja que a gente fala, eu sou filha do pastor, nananã, né? A gente faz toda ali a recepção. Acabou que na correria a gente nem se identificou, nem conversou com ele, não sei o quê, então ele nem sabia quem nós éramos. E aí a gente chegou lá, tava lá no cantinho lá atrás, e esse pastor começou a entregar palavras para algumas pessoas, e ele olhou pra gente e nos chamou. Aí eu falei, pronto, ai Jesus, o que vem aí? Ele deu várias palavras sobre nosso relacionamento, casamento, onde Deus iria nos levar. E ele olhou pra mim e falou assim, olha, Deus está te dando algo hoje. E você vai ser usada para transformar a vida de mulheres. Mulheres, através da sua vida, serão resgatadas, transformadas, casamentos serão restaurados. E começou a falar. Em relação a mulheres, né? E eu voltei pra casa louca com Deus. Deus, mulheres. Eu tenho, sei lá, quantos anos eu tinha na época? 23. Falei, 23 anos. Que não falou jovens, adolescentes, alguma coisa assim. Eu sou toda animada. Mulher, porque a gente olha mulher, né? Aquele culto de mulheres ali, mais tradicional. É porque a gente enxerga hoje, né? Exatamente. E aí eu fiquei, não, Deus, mulheres. Como assim mulheres? E aí um dia eu tava com meu esposo. Ali antes de dormir, ele tava lendo, a gente conversando. E Deus me deu a ideia. Faça um devocional no seu Instagram para mulheres. Ajude mulheres a estarem mais próximas de Deus. E aí eu olhei pro Pedro e falei, amor, acabei de ter essa ideia. Ele falou, bora. E, gente, foi coisa de um mês. De 10 mil seguidores, acho que eu fui pra 100 e poucos mil seguidores. Uau. Somente por estar no centro da vontade de Deus, sabe? Quando você sente que Deus, ele tá alinhando ali todas as coisas. E mulheres sendo transformadas, restauradas, casamentos. Loucura o que aconteceu. Então foi uma palavra. E aí a consequência foi tudo que eu tava vivendo. Aí foi casamento, maternidade. Então Deus tá direcionando novas coisas agora. De cada etapa uma experiência diferente, Exatamente. né? Que agora é a experiência de pais, né? Construir uma família completa. Desafio, né? Meu Deus. E eu vou falar uma coisa sobre o ponto de que vocês vão treinam e levam junto com vocês o bebê, porque isso mostra que não tem desculpa, né? Para se cuidar. Isso é importante, você estar ali sempre ativo e não dá para dizer, eu tenho um filho. Vocês estão mostrando que não. Dá para fazer, né? Dá. É fácil arrumar desculpa, né? É mais fácil a gente arrumar desculpa do que a gente arrumar a solução. E graças a Deus, porque e sabe qual é o problema, Alexandre? Tem academia que não permite, cara. Tem academia que não permite. Tem academia que não eu frequento permite. não permite. A maioria não permite. Então você que tem filho pequeno, procure uma academia que permita você estar com teu filho. Ou use como desculpa. Eu não vou porque minha academia não deixa. Mas uma coisa legal Exatamente. que a gente vê muito até, o Arthur, às vezes a gente tá em casa, nosso filho tem 12 meses, né? 11 meses. E às vezes a gente tá em casa e parece que ele faz alguns movimentos que ele vê a gente fazendo na academia. Olha, sabe? Ele faz uns não sei o que lá, tipo assim, né, amor? E a gente fica, poxa, limitando, né? E não só a importância de levá-lo na academia com a gente, mas também na obra, em tudo que a gente faz, sabe? Então a gente tá ali na igreja, tá pregando, tá falando não sei o quê. Ele tá ali, tá vendo a gente tá olhando. Influenciando ele. Tá entendendo? Eu cresci nesse meio.
Eu sei que hoje, se eu tô onde eu tô, é porque eu muitas vezes estava ali vendo meu pai e minha mãe pregando, dormindo no banco da igreja, correndo, né? Você sabe, né, Alexandre? Então, assim, a gente cresceu. E, cara, poder criar meu filho nesse meio, ali, vendo ele olhando pra gente, entendendo o significado da presença de Jesus, de buscar, de estar ali na presença de Deus, na igreja, independente da idade. Enfim, a gente sai, chega cedo, sai tarde, e ele tá ali com a gente. Então, assim, é lindo isso, eu poder ver que meu filho tá recebendo isso e um dia ele vai repetir, né? Exatamente. Verdade. E sabe, sem querer ficar batendo nessa tecla da academia, é porque eu realmente acho isso muito importante, porque como eu não parece, mas eu treino, e eu sou muito fã, e eu sigo algumas pessoas e tal, por conta de treino, enfim. Não, por conta de treino, eu sigo algumas pessoas. Mas tem como... É interessante porque como não ser confundido com essas pessoas do meio secular? Porque vocês estão trazendo uma proposta diferente. Eu não sei se vai continuar com isso. Tomara que continue, porque eu acho legal vamos continuar, em nome de Jesus. Essa vertente de mostrar o treino de vocês, ali o dia a dia, na academia. Mas hoje o consumo está sendo muito grande desse tipo de conteúdo, né? Mas como não ser parecido com o meio secular, que influencia de outras formas? Que prega muito corpo, perdão. Que prega muito corpo. Sim. A gente tem que seguir os princípios bíblicos, né? Em todo lugar que a gente for. Né? Eu não estou falando para você se tornar um religioso, né? E a mulher botar um véu da cabeça aos pés quando for na academia. Eu não estou falando isso. Né? Mas entender, né? Que nós temos uma vida e nós refletimos Cristo. Então, se eu estou na academia, peraí, qual deve ser a minha atitude aqui? Eu devo refletir Cristo. Eu estou inserido numa cultura, como a gente falou, inserido num ambiente, inserido numa academia, e o ambiente de academia é um ambiente muito complicado. Muito complicado. A gente vê, enfim, casamentos sendo destruídos dentro da academia. Né? É um ambiente muito complicado. A estatística de separação ela aumentou muito nesses tempos que tem aumentado essa questão da valorização do corpo e tudo mais. É muito complicado. Então, assim, primeiro, qual é o propósito de você estar indo na academia? Né? É a base ali. O propósito qual é? Eu vou com a Brenda. Por quê? É o momento que a gente tem junto. Então, a gente desfruta disso. Mas eu tive que mudar muito, porque eu sou crítico. Então, a gente ia pra academia junto e falava, não, faz isso, faz aquilo, que estava começando a se afastar. Então, o ambiente de academia fez eu também olhar para dentro de mim e falar, olha, isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui eu não preciso. E a gente começou a viver a nossa vida também ali dentro, trazendo a nossa vida em Cristo ali para dentro, trazendo o nosso filho. E, cara, a quantidade de gente que para falar, cara, que legal que vocês estão. Outro dia, me pararam por quê? A camisa estava com versículo nas costas. Sabe? Cara, de onde é essa camisa? Eu quero comprar uma. Achei muito legal. É só você transbordar daquilo que você vive. Você não precisa se moldar. Nossa, tá todo mundo usando uma regatinha que vem até aqui embaixo, eu vou usar também? Não usa, não. Bota... Mas eu... Bota uma regata mais comportada. Bota uma regata mais comportada. Sabe? A mulher... Toma cuidado ali com... Cumprimento. Com cumprimento, às vezes com a vestimenta nossa tá marcando muito aqui. Bota alguma coisinha pra tampar. Não tô falando pra se tampar. É prudência, né? Prudência, sabe? Você entender que você tá inserido num local que as pessoas vão olhar pra você e vão falar, a pastora lá. Exato. Olha o pastor lá. Olha o fulano que tá na rede social lá. Sabe? Eu não vou ficar postando, gente, tirar a camisa na academia e falar, tia, como é que... Não, peraí. Né? Coitado de quem tá em casa. Pelo amor de Deus. A minha esposa já sofre em casa, não preciso que outras pessoas sofram. Ai, meu Deus do céu. Mas é só a gente entender, né, que nós somos cristãos, nós repetimos aquilo que Cristo é. Isso. Então não vamos desonrar todo o sacrifício, a palavra. Vamos seguir, vamos fazer com que pessoas olhem pra gente e falem, olha, eles estão indo pra academia, eles estão conseguindo fazer academia, eles estão conseguindo usar roupas de academia, eles estão conseguindo levar o filho, eles estão conseguindo estarem naquele ambiente sem trazer o mundo para dentro deles. Sem serem corrompidos. É muito legal você falar sobre essa questão de roupa, porque há uma preocupação muito grande, às vezes, principalmente da parte da mulher, né? Há uma preocupação muito grande. Poxa, mas vou na academia, uso tapa-bumbum, não? Você falou, cara, marcou um pouquinho mais aqui e ali, se cuida. Não marcou? Tá tranquilo. Afinal de contas, você está num ambiente que você precisa de uma roupa específica para fazer aquilo.
É a mesma coisa, você vai fazer uma aula de natação, você vai fazer uma aula de natação de agasalho. Você vai usar Exatamente. a roupa apropriada, o maiô, Exatamente. para você fazer a natação. Então é muito legal vocês falarem sobre isso. Inclusive, é bom que a gente tá falando sobre essa questão de treinar e tal, porque a galera aqui da comunicação, eles estão hiperfocados. Sério? Entraram aí num propósito aí. Tem um dos nossos, que eu não vou citar Não o pode nome citar o pra nome. expor, mas em 60 dias ele falou que perdeu 2 meses. Meu Deus, cara. Então, assim, eu tava até falando com o Ali, inclusive agora no almoço, eu tava falando com o Ali, ele falou assim, pô, eu tô focado na dieta. Eu falei, pô, que legal. Eu falei, já perdeu tempo. Eu já perdi muito tempo. Mas é importante a gente cuidar do corpo, né, cara? É É importante importante pra família, pra longevidade, pastores aí poderem carregar aquilo que Deus colocou na vida deles por anos e anos, pessoas serem impactadas. Se a gente não tiver saúde, meu amigo, a rotina de vocês, se vocês não tiverem saúde, o Alexandre então, né, Matheus? Meu Deus, esse homem não para. Senão... Você é doido. Correr um pouquinho. Galera, vamos continuar aqui então falando sobre influenciar. Vocês entendem que é um chamado, que faz parte do chamado de vocês, é uma estratégia do chamado de vocês, né? Mas a gente sabe que também vocês são pastores, vocês são influenciadores, vocês agora, além de casados, têm um bebê. Como lidar com tantas responsabilidades e ainda assim continuar gerando no coração das pessoas o desejo de seguir a Cristo? É muita coisa, né? É muita coisa, cara. É muita muita coisa. coisa. Eu fugi do roteiro mesmo. Não tem problema. A gente... Cara, a nossa rotina, ela é tão doida que muitas vezes a gente não posta e a gente peca um pouquinho nisso, porque tem dia, por exemplo, que a gente vai lá e fomos chamados a atenção, inclusive até pelo nosso pastor. A gente postou num dia só academia. Aí as pessoas, eles acordaram 11 horas da manhã, foram pra academia, voltaram, foram dormir. Pra eles é fácil. Sabe? E não é. Uma loucura. É uma loucura. A gente deixa o Arthur na escolinha às 7h30 da manhã e vamos até 2 horas da manhã, né? Mas a gente entender, cara, que a gente está cumprindo aquilo que Deus quer pra gente. A gente está fazendo a vontade dele. É meio louco a gente falar isso, mas ele renova nossas forças. Isso. É a palavra, ele renova. A gente não entende, cara. Como é que a gente consegue acordar e fazer tudo, produzir? E, meu Deus, mas... tem vezes que a gente chega no final do dia cansado, não vou conseguir dormir porque o filho pequeno acorda de madrugada e no outro dia a gente já tá acelerado de novo. Cara, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Vamos produzir, caramba, vai ter culto. O que eu vou pregar? Não, a estratégia da igreja, vamos fazer isso, vamos cumprir, vamos cuidar marcamos com um casal tal, vamos desempenhar esse projeto, É muita coisa. Mas quando você tá no centro da vontade de Deus, essa muita coisa acaba sendo tão prazeroso, tão edificante, que a recompensa é muito maior. É muito maior, mas a chave é a organização. Você tem que organizar, meu amigo. Tem uma coisa muito importante, que é pouco falado, mas é sobre a gente cuidar daqui, ó, da nossa mente. E a gente não abre mão disso. Não. E eu falei pro Pedro, amor, se a gente quiser crescer, dar certo na nossa vida, quiser que as coisas, né, a gente tá até pensando num segundo filho e tudo mais. Olha aí. E a gente fala muito sobre isso, cuidar da mente. A gente tem que cuidar corpo, alma e espírito, né? Que a gente estava conversando sobre isso. Então, assim, algo que é muito... Outro tabu, né, aqui no nosso meio cristão, que são psicólogos, terapeutas, né? As pessoas falam, não, isso aí não pode. Isso aí não, eu leio a Bíblia. Não, Deus também preparou esses profissionais para nós. Esses profissionais também estão aí para nós. Então, assim, é muito importante a gente entender que tem pessoas preparadas para nos ajudar a organizar a nossa vida. Porque às vezes a gente não consegue organizar tudo sozinho. Meu Deus, é muita coisa, eu não vou dar conta. Isso, recorre a pessoas que podem te ajudar. Recorre a profissionais, recorre a pastores, a profissionais da área da saúde. Mas não tente fazer tudo sozinho, sabe? Então isso é muito importante. A gente tem profissionais que nos ajudam. Nós temos pastores que nos ajudam. Então, assim, você ter pessoas que te ajudem nessa organização faz muita diferença. Porque sozinho, realmente, gente, é muito difícil a gente conseguir dar conta de tudo. É verdade. É muito difícil. E vocês falando de corpo, de academia... Eu tava só vendo aqui. Só o bis E ele mandando ver no bis aqui. Eu mostro o bis aqui, galera. Ele mandando ver no bis aqui, ó.
Tadinho. Primeiro que ele pegou, pô. E ele metendo o pau na galera lá. Perderam 2 meses. Tá louco, esses pessoal aí tá doido. Ó, Tirar o cuidado foco de com mim, o- né? Tomara que a Adriana assista esse episódio. Tomara, porque a Adriana pega no pé dele. Tô ele tirando sabe foco disso. de mim. Eu nem vou falar pra Adriana que ele tomou Coca-Cola hoje, tomou energético, não vou nem falar nada pra Adriana. Que Ai, isso? ai, Ele ai. escabando. Que isso? Isso não é um inimigo. Não, mas, gente, a gente tá chegando pro final, caminhando pro final de mais um episódio do podcast. O bate-papo tá bom demais, mas eu queria agradecer a vocês muito Legal. pela participação aqui hoje. É uma honra. É claro que se a gente for falar sobre influenciar, a gente vai ficar aqui falando muito, 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 mas eu queria fazer uma outra pergunta. A Brenda falou sobre o cuidado da mente, mas, além de tudo, vocês têm discipuladores, vocês têm pessoas que cuidam de vocês. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a importância de você buscar esse auxílio pastoral ou de um líder, né? No caso de vocês, acho que deve ser os pastores, talvez. Isso, exatamente. Que cuidam de vocês. Mas falar um pouco sobre esse cuidado. Porque para você gerar conteúdo ou levar alimento para as outras pessoas, você precisa também estar alimentado. Sim, é muito importante. Nossos pais, exatamente, eles que são os nossos discipuladores ali na igreja. E uma coisa que nós também não abrimos mão, Alexandre, que eu vejo que é uma coisa que, assim, é primordial na nossa vida, é sentar para ouvir a palavra. Isso. Porque às vezes a gente é pastor, é tudo tão corrido. É tudo, não, eu tenho que preparar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você vai no automático, nananana, e você não para sentar para ouvir a palavra, para se alimentar. Então a gente tem o nosso culto, mas a gente tem um culto que a gente senta, escuta o nosso pastor, escuta a palavra do nosso pastor, aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Né? Então a gente sente ali que a gente é muito tratado, a gente é confrontado. Então, assim, é importante nós termos essas referências na nossa São vida. influenciados nesse momento. Exatamente. Também, né? Nesse momento nós somos influenciados por eles. Então é importante nós termos influências na nossa vida. Entender o valor dos nossos pastores, né? Porque nessa Honrar geração, os nossos pastores. nessa geração de terra de ninguém aí, internet, pastor dali, pastor daqui, você acaba olhando com os olhos muito melhores para quem tá de fora do que para quem tá dentro. Verdade. Mas uma coisa que a gente sempre fala eu conheço a vida do meu pastor, que tá ali na minha igreja. Eu sei do casamento dele, eu sei da família dele. É dele que eu sei, daquele lá eu não sei nada. Mas eu tenho que valorizar aquele que tá ali pra mim, que tá ali a hora que eu preciso ligar, a hora que eu preciso de alguma coisa, o meu pastor tá ali. Então, assim, valorize o seu pastor. Valorize a pessoa que você tem ali do seu lado, a pessoa que Deus colocou pra você, pra cuidar da tua casa, da tua família, pra te aconselhar. Nós precisamos entender o valor que esses discipuladores têm. E às vezes a gente tenta resolver sozinho, Deus tá, mas eu botei aqui, ó. A Pra te pastora aqui ajudar. pra te ajudar, o pastor aqui pra te ajudar. E o orgulho Você não batendo deixa, né? ali. E o orgulho não Não. deixa. Não, Exatamente. eu não vou. Imagina? Não. É Ó, o verdade. pastor, não Por não orgulho. preciso. Às vezes o ego, o orgulho impede isso, né? E daí também você sempre vai encontrar algo que te satisfaça, né? Porque eu vou pesquisar o que eu quero, né? Meu O- amigo. A mensagem que eu quero Exatamente, escutar, eu tô né? querendo escutar, eu tô com um problema com a minha esposa e eu quero escutar uma palavra que fale que a minha esposa tá errada. Eu vou lá, abro o YouTube, abro o Instagram, terra de ninguém, o pessoal prega o que quer. Ó, essa aqui. Essa é a palavra de Deus. Compartilhei com a minha esposa. Compartilha com a minha esposa. Exatamente. Exatamente, mas é isso assim. que funciona. É assim Né? mesmo. E, cara, a gente vive num momento, né? E tá muito forte isso, um levantar de querer denegrir pastores, denegrir uma vida que foi construída na palavra por um ponto ou outro, um fato, ou nem um fato, uma mentira que foi levantada, e as pessoas param de recorrer para a palavra, para a oração e olhar para a tua igreja, olha para o teu pastor. Ele está falando, ei, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Abaixa a tua bola, olha, deixa Deus falar com você. É isso. Mas olha, o meu pastor falou um negócio que eu não gostei. Que bom. Isso vai acontecer de novo. E vai falar de novo. Aí se eu não concordei, não é uma conversa para perguntar a tua opinião, ele tá pregando a palavra. E às vezes é muito forte você falar isso. Nossa, mas que grosso. Não é. Ainda é sobre isso. Ainda é sobre isso. Ele tá pregando a palavra. Nossa, mas fulano de tal não faz isso. Mas quem é o teu pastor? Né? A Bíblia fala que é o Senhor que coloca os líderes, coloca os governantes, coloca os pastores onde Ele quer. É isso. Ele não perdeu o controle. Não ache que você sabe mais quem deve te pastorear do que o próprio Deus. Né? As pessoas acham, não, Deus, acho que não está muito certo isso não, Deus. Acho que você está se confundindo.
Olha o que ele fulano tá pregando. Ó, ele ainda tá no controle de tudo. Ele ainda está no controle de tudo. Se ele mantém fulano, ciclano, beltrano em qualquer lugar, é porque ele tem um propósito, a pessoa está ali. Isso aí. E, cara, acabou. Acabou, meu amigo. Acabou. É Deus que colocou ali, é Deus que sustenta, é Deus que dá graça. Então, se sujeite à palavra. Baixa a tua bola, abaixa a tua cabeça, abaixa teu orgulho, escuta a palavra. Amém. Deus quer falar comigo nisso aqui. Deus quer tratar comigo nisso aqui. Então, vou deixar Deus me tratar. E segue a vida. E agora sim, uma última, a saideira. Posso? A saideira, Você Matheus? que manda. Na verdade, aquelas pessoas que estão ali buscando influenciar e tudo mais, explica para eles. Estão sendo chamados, então, ou estão se envolvendo numa área para influenciar e não para ser reflexo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes as pessoas estão buscando referências e estão simplesmente sendo reflexo daquilo que eles estão vendo. Fala que existe uma diferença entre isso. Ah, meu amigo. Quando a gente é reflexo, a gente é cópia, né? E a cópia de homem. Você não está sendo você. Né? O que a Brenda falou. Deus ele não quer grandes influenciadores. Ele quer filhos apaixonados para influenciar. Né? A diferença, ela atrai. Eu quero ser isso, quero ser aquilo. Mas a essência que é o importante. Transforma. É o que está dentro de você. Boa. É isso que transforma. Nós temos que entender que a nossa vida é de dentro para fora. Tudo. Tudo é de dentro para fora. Né? Eu tenho que construir aqui, eu tenho que viver aqui, eu tenho que trabalhar aqui. Através disso que Deus está transformando dentro de mim, aí eu posso impactar, posso influenciar, eu possa transbordar, as pessoas possam ver Cristo na minha vida, possam ver verdade em mim. Porque, cara, a maior decepção de pessoas é, por exemplo, a pessoa olha lá para o Mateus. Cara, o Mateus é isso, o Mateus é aquilo, tal. Eu vou me aproximar dele. Aí chega, cara, ele não é nada disso. Como tem? Meu Deus, ele não é nada disso, cara. Cara, isso destrói a pessoa. Isso destrói. E a conta vem. Verdade. E a conta vem. Você está influenciando a pessoa para ela ter toda a fé dela abalada. Ah, mas tem fé em homens. Não estou falando isso. Mas nós somos influenciados. Nós temos líderes. Nós temos pessoas que direcionam a nossa vida. Sabe? Então, a pessoa tem que entender que é aqui. Aqui. Se sujeite à palavra. Se sujeite à tua igreja. Se sujeite ao teu pastor. Honre o teu pastor. Entenda que ele é teu pastor. Ah, mas o meu pastor é Jesus. Sim, mas o pastor da tua igreja é aquele. Né? Sim. É isso aí. O pessoal fica, não, mas meu pastor é Jesus. Tá. Então Jesus vai descer, vai pregar para você? Quem é o teu pastor? É ele. E foi Jesus que colocou ali, ele é o anjo da igreja. Entenda isso e se sujeite a isso. Se permita ser transformado pela vida também. Ele foi escolhido para te influenciar. Exatamente. Isso, exatamente. Exatamente. Não é você que escolhe. Ele foi escolhido. É isso. Brenda, quer falar tchau? Quer as considerações finais? Vamos lá. Ou você quer falar sobre isso? Meu marido gosta de falar, vocês perceberam, né? Ela fica me cutucando às vezes aqui. Ainda bem que a câmera não pega. Só me que ela fica. Marcelo. Para de falar. Ai, que horror, mentira. Só colocando ponto final. Vai, amor. Brincadeiras à parte, minha gente, foi muito, 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 muito bom estar aqui com vocês. Falar sobre o que a gente vive, né? Literalmente, falar sobre muito gostoso. o que tem queimado no nosso coração, o que nós temos vivido, foi muito gostoso. Queria agradecer pelo convite, pastor Mário, pastora Bianca. Que bom estar aqui, que bom estar aqui nesse local tão lindo que é o podcast Passeja Convosco. Foi muito bom estar com vocês. Muito obrigada. Posso? Ah, Pergunta não, pra ela, não, pergunta pra ela. Não, eu quero deixar só um versículo para quem está escutando a gente, que está em Isaías 61, que diz assim: levanta-te, resplandece, Amém. porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Eu creio que Deus está levantando vozes, está levantando pessoas, está levantando influentes, mas não com o chamado de ser influência, mas com o chamado de ser aquele portador da glória de Deus, aquele que vai implantar o reino, aquele que vai pregar a palavra. Então você que tem esse chamado, você sente esse desejo, deixa Deus trabalhar na tua vida, se aprofunde na palavra, se enche do Espírito Santo e não fique preso a resultados. Ah, mas Deus mandou postar esse vídeo, meu Deus, deu pouco. Seja fiel àquilo que Ele te chamou para fazer. Fidelidade. Seja fiel no pouco, que sobre o muito Ele te colocará. Eu tô sendo fiel aqui com 2, 3 views. Daqui a pouco chega 2 milhões, 3 milhões. Amém. Porque Deus, ele olha o nosso coração, prepara a fundação para nos colocar onde Ele quer nos colocar. Então, siga esse chamado, fiel à palavra e não aos resultados.
influencia onde você está. Exatamente. Depois vai crescer. Matheus, tamo junto? Depois dessa, paz seja Pô, convosco. amém. Depois o pessoal me zoa, né? Eu Só fala bem. Depois uma dessa é a melhor coisa. no máximo, se eu tivesse, um diácono aqui agora. Meu Deus. Mas eu quero agradecer a Brenda, o Pedro, por estarem Uma conosco honra, aqui. cara. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Já vieram uma outra vez, outra oportunidade, que foi na primeira temporada? Acho que foi logo no Primeira começo, temporada, né? Bem no comecinho. E agora estão voltando aqui na quinta temporada. Quem sabe daqui mais 5, 6 voltam de novo. Vamos continuar orando. Deixa Deus tocar, deixa Deus tocar. Eu tô brincando. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Amém. Manda um abraço pros pastores. Deus abençoe o pastor Roberto, pastor Janete. E é isso. Vambora, Matheus? Vamos embora. Então tá bom. Galera, Deus abençoe todos vocês. Até o próximo episódio e passe convosco.